Amém, 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 amém. Todo mundo bem? Que legal ver todos vocês. Quem aqui pegou chuva chegando aqui hoje? Só vocês? Eu já tive em várias ilãs hoje, peguei chuva em todas para chegar, mas quanto orgulho eu tenho de vocês, chegar aqui num dia mais frio, né, num dia chuvoso, parabéns, Deus ainda move em chuva, sabia disso? Ele ainda move chuva. Hoje, muito animado, nós estamos iniciando a nossa nova série de Páscoa. Esse mês todo nós vamos estar falando sobre coisas que têm a ver com a Páscoa. E a Páscoa, para mim, é interessante porque é uma das celebrações, talvez a celebração mais importante do cristianismo. É celebrado em volta do mundo bastante, mas talvez seja a celebração menos entendida, né? Aqui no Brasil, na Páscoa, eu já ouvi falar que as lojas americanas têm a maior Páscoa do mundo. Eles falavam isso, lojas americanas a maior Páscoa. Para eles, a maior Páscoa do mundo é quem vende mais ovinho de chocolate. É interessante, quando eu fui para os Estados Unidos, eu cresci aqui no Brasil, fui lá para os Estados Unidos, crescer lá na Páscoa, eu fui no supermercado, um Walmart, para tentar comprar um ovo de Páscoa. Não tem, igual aqui não tem. Tem uns ovinhos pequenininhos assim, e tem uns ovinhos médios, cheio de um creme meio esquisito, mas ovinho de Páscoa para mim, quando você abre tem que ter um presente dentro, né? Aí não tem ovinho de Páscoa, tem um coelho, mas até o coelho não tem nada dentro, né? Então, e eu fiquei frustrado, né? Porque para mim, Páscoa era para ter ovinho de chocolate. Quem é que recebe ovinho de chocolate? Quem dá ovinho? Ok, ninguém quer falar nada, né? Mas tá bom. O que é interessante é que Páscoa em volta do mundo é celebrado de maneira diferente. Lá nos Estados Unidos, eu queria comprar um ovo de Páscoa e eu estava começando a namorar a Renê. E ela falou assim, você gosta de ovo de Páscoa? Eu falei, eu amo ovo de Páscoa. Então ela falou, vamos lá em casa que a gente vai fazer ovo de Páscoa. Eu pensei, tá bom. Né? E aí eu fui lá e ela pegou ovo de galinha. A Renê, ovo de galinha mesmo, pegou uns pincéis e a gente pintou o ovo de galinha. Eu falei assim, que graça é isso? A graça está no chocolate, né? Que negócio chato isso. Aí a gente pintou lá, né? Estava tentando impressionar ela, estava namorando ela, então eu não falei isso, mas no coração eu falei, que decepção. Essa Páscoa americana é fraca, porque para mim a Páscoa tinha que ter chocolate. E aí eu perguntei para ela, você come esses ovos? Aí ela falou, se quiser comer, pode. Né? Mas que coisa... em outros lugares, lá nos Estados Unidos também, o que costuma ter é uma caça ao ovo de Páscoa, onde as igrejas compram assim 100 mil ovinhos de plástico. Aí eles escondem por aí e as crianças vão catar os ovinhos de plástico. Para mim também é sem graça. Quem quer um ovinho de plástico, você pode ter um de chocolate, né? Mas é a tradição. Sabia que na Suécia as crianças se vestem de bruxas? O que uma bruxa tem a ver com Páscoa? Não sei. Sabia que na Grécia as pessoas jogam um balde de água uma na outra? Você vai lá celebrar a Páscoa, leva uma baldada de água, ou pistola de água, assim, na rua. Nas Filipinas, para celebrar a Páscoa, as pessoas são crucificadas, de verdade, com prego pelas mãos. É um negócio. Eles falam assim, você é crucificado com Cristo. De verdade, é uma loucura. Graças a Deus que a gente está no Brasil. Eu até agora, né, com essa explicação, acho que a melhor Páscoa aqui é brasileira mesmo. Aqui no Brasil a gente come chocolate pra caramba, mas na Etiópia, na Páscoa eles fazem um jejum de 55 dias. Quem prefere estar no Brasil? Deixa eu ver. O que os ovos tem a ver, o que chocolate tem a ver com Páscoa, o que o coelhinho de Páscoa tem a ver com Páscoa, quem sabe? Eu vou te dizer o que eu acho, eu não sei. Eu acho que não tem nada a ver com a Páscoa. Eu já vi pessoas tentando assim dar um marabalismo
intelectual para tentar explicar o vinho de Páscoa. Não tem explicação. Vamos fazer um trato aqui na Ilã. Na Páscoa nós vamos falar sobre a Bíblia, podemos? Aqui na Ilã, na Páscoa, nós vamos falar sobre o que a Bíblia fala sobre a Páscoa, nós vamos ver o que Jesus fala sobre a Páscoa. Então aqui nessa série, nós temos 4 mensagens, os 4 domingos, vamos estar falando e preparando o nosso coração para a Páscoa. A mensagem de hoje é: Jesus nunca disse isso. Vamos estar falando sobre as coisas que as pessoas pensam que Deus falou, mas não falou. Domingo que vem, a mensagem vai ser ânimo não é tudo. Domingo que vem é domingo de Ramos, quando Jesus entrou de uma maneira triunfal dentro de Jerusalém. As pessoas cortavam ramos e colocavam ali, celebravam a entrada dele. Mas a gente vai ver que o mesmo que o povo todo estava animado, na outra semana crucificaram ele. Ou seja, ânimo tem alguma importância, mas ânimo não é tudo. Depois, na terceira semana, que é a Páscoa, nós vamos estar falando, não é justo, ou vamos estar falando sobre a maior injustiça do mundo, vamos estar falando sobre o que é a justiça de Deus. E na última semana do mês, nós vamos estar celebrando a ressurreição de Jesus e falando sobre o que é Páscoa para nós, que a história ainda não terminou. De repente você teve uma decepção, os discípulos de Jesus tiveram uma enorme decepção, o Senhor deles morreu e aí a ressurreição vem na Páscoa. Vamos estar falando sobre esses elementos da Páscoa. Mas hoje, vamos falar sobre a mensagem de hoje. Jesus nunca disse isso. Você já pensou sobre a diferença entre religião e relacionamento com Deus? Muitas pessoas acham que Jesus veio aqui para a terra estabelecer uma religião. Outras pessoas acham que Jesus veio aqui para a terra para ele reformar uma religião. Escuta aqui, Ilan, isso aqui é importante, você no online também. Jesus não veio para a terra estabelecer uma religião. Inclusive, o que ele mais fez foi brigar com as pessoas religiosas. Jesus não veio estabelecer uma religião, ele veio para ser um resgate, ou gerar um resgate para que as pessoas pudessem ser resgatadas. Não foi estabelecer uma religião, foi gerar um resgate para muitas e muitas pessoas. Mas a Páscoa é talvez o momento mais entendido errado, e pessoas entendem coisas erradas o tempo todo. Às vezes, quando você entende algo errado, pode gerar uma situação engraçada. Às vezes, eu já fui convidado para pregar, e aí, quando eu cheguei lá, o pregador era outro. Outras vezes, eu fui convidado para pregar, e eu pensei que a data era outra, e eu não cheguei lá. É chato, né? Uma vez eu fui convidado para pregar, uma vez eu fui convidado para o aniversário de um pastor. Aí eu fui lá, cheguei atrasado, porque eu pensei que era o que era, né? Eu pensei que aqui no Brasil o certo é chegar atrasado para o aniversário, né? Então eu cheguei atrasado e era na igreja, a igreja lotada, pingando de pessoas. E quando eu cheguei, a versão dos 5 estrelas deles falou assim: graças a Deus você chegou, pastor, graças a Deus. Teve algum problema ali? Eu falei: não, porque a gente tem que subir direto para o púlpito agora. Eu falei: como é que é? Não, você vai trazer a mensagem agora. Eu sei que tem outros pregadores que eles pregam, né, enche linguiça de qualquer jeito, mas quando eu prego eu tenho que estar preparado. Aí, puxa, foi assim um desastre. Às vezes entendemos algo errado, mas às vezes entender algo de errado é uma questão de vida ou morte. E a Páscoa e nosso relacionamento com Deus, tem certas coisas que, se nós entendermos de maneira errada, a gente pode ficar sem o resgate que Deus tem para a nossa vida. Olha algumas coisas que pessoas pensam que Jesus disse, né? Algumas pessoas pensam que Jesus disse o seguinte: Deus ajuda quem cedo madruga. Não está na Bíblia. É bom levantar cedo, tá bom? É legal acordar cedo, mas isso não está na Bíblia. Outra coisa,
pessoas falam assim, e isso aqui muita gente acredita. Nos podcasts que eu fiz em volta do Brasil, os que não são evangélicos, até falaram isso, né? Pessoas acreditam que Deus falou, que está na Bíblia, todos os caminhos levam a Deus. Já viu isso? Pessoas falam assim, mas Jesus, essa é uma coisa, se entender errado, você pode ficar sem o resgate de Deus, porque o que Jesus falou, ele falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caramba, é completamente o oposto do que as pessoas acham que está na Bíblia. Não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. Já viu essa? Pessoas falam assim, não importa o que você acredita, contanto que você seja sincero. Já viu? E essa frase parece tão correta que até eu quero acreditar, né? Sinceridade é uma coisa boa. Não importa o que você acredita, contanto que seja sincero. Só que sabe o problema? Tem muita gente que está sinceramente errado. Tem muitas pessoas que estão sinceramente acreditando em algo que vão descobrir que é uma furada, que não é verdade. A Páscoa é um momento de vida e morte, por isso o nome da série, Vida ou Morte, é essa série. Outras coisas que pessoas pensam que está na Bíblia, tem uma aqui, Deus escreve certo de ter uma briga. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Bem feito, as mães falam assim, bem feito para você. Quem confere ferro, é sua culpa que você levou essa surra, né? Só que isso não está na Bíblia não. Outro que não está, olha, essa aqui é meu favorito. A sua mãe ou sua avó com certeza falou assim, esse aqui com você, Deus tarda, mas ele não falha. Posso falar a verdade aqui para você? Deus não tarda, é você que chegou cedo, tá? Deus não tarda não é culpa de Deus, Deus não tarda, Ele também não falha, mas não é Deus, não é a culpa de Deus. Tantas coisas acontecem e a gente entende errado, e a Páscoa é assim, pessoas pensam que Páscoa tem a ver com ovinho de chocolate. Vamos fazer um trato, chega a Páscoa, chegando a Páscoa, você pode comprar seu ovo de chocolate, dá para as crianças, não tem problema não, tá? Não tem problema em você comprar chocolate não, mas vamos fazer um trato? Isso não tem a ver com Páscoa, tá bom? Isso é uma tradição aí para vender chocolate, ou para engordar as pessoas, ou mexer com o problema de diabetes, mas não tem a ver com Páscoa, porque Páscoa é uma questão de vida e morte. Páscoa é uma questão de vida e morte. Então hoje eu quero falar com vocês sobre 3 equívocos grandes que acontecem na mente das pessoas em volta da Páscoa. 3 equívocos grandes que pessoas entendem errado e 3 equívocos grandes da religião. O primeiro equívoco da religião é o equívoco da oração. Porque religião diz que quanto mais eloquente é a sua oração, mais poder a oração tem, né? Religião diz, e às vezes a gente vê essas pessoas que oram de maneira tão eloquente, né? Que a gente até pode sentir um negócio aqui, mas não é a eloquência que impressiona a Deus. Em algumas igrejas, eles já acham que quanto mais alto a pregação, mais impressiona a Deus, né? Quanto mais gritaria, mais poder. Não. Inclusive, eu lembro a primeira vez que alguém me convidou para orar, eu quase que tive um treco, né? Eu pensei, caramba, eles me convidaram, o que eu vou fazer? Me convidaram a orar, aí eu fui e orei, e sabe o que Deus quer? É relacionamento. Então o que Deus quer em oração é você ser transparente e você falar o que está no seu coração. Isso é o que Deus quer.
Eu já vi muitos testemunhos de pessoas nos grupos pequenos que foi a primeira vez que que eles precisaram orar em público e eles ficaram apavorados. Mas sabe o que aconteceu? Com certeza um mover de Deus fluiu, porque são nesses momentos onde nós somos mais transparentes. Então, oração é isso. Vou ler uma passagem um pouco longa aqui, mas aqui realmente o que Jesus falou sobre oração, para você ver como a gente faz de errado, né? Como a gente faz de errado. Jesus disse aqui em Mateus 6, 7, ele falou assim: quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa. É isso mesmo. Quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Porque eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Eu já vi pastores assim, né? Eles pensam que por muito falarem, as pessoas vão gostar do sermão, né? E às vezes Deus está lá assim: não aguento mais esse cara, né? Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu pai já sabe que precisam até antes de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E a gente faz exatamente o oposto do que Jesus falou. A gente fica repetindo a mesma oração. Olha, o que Deus quer, o que Jesus quer é seu coração. O que Jesus quer é relacionamento com vocês. O que Jesus quer é que você abra seu coração e converse com Ele em oração. O que Jesus quer é que você derrame o que está ali de importante na sua vida, que você derrame a Ele. Então, o objetivo de Jesus é gerar relacionamento entre Deus e nós. O objetivo de Jesus é isso. O objetivo de religião é gerar tradição. Fica repetindo isso: Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. São orações bacanas, mas a repetição da oração não é o que tem poder. O poder é o relacionamento que a oração vai gerar, a conexão que você vai ter com Deus. Olha essa outra passagem aqui que fala sobre gerar tradição. Em Mateus 12, versículo 1, diz: naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras no cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. E os fariseus, vendo aquilo, disseram: olha, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Sabe o que é religião? Religião não olha para Deus, religião olha para os outros. Olha, eles estão errados, eles estão fazendo isso e estão errados. Ou religião olha para mim, como eu sou, o que eu estou fazendo. Toda vez que a sua religião aponta outros ou aponta você, em vez de apontar a Deus, está construindo uma religião em vez de relacionamento. Nós queremos sempre apontar para Deus. Sabe como é que a melhor definição de religião é aquele dedo dos fariseus. Você está errado, é você. Vamos fazer o seguinte: se alguém aqui ficar apontando o dedo, eu vou cortar ele fora, tá? Eu vou cortar teu dedo fora, tá? Não vamos ficar apontando. Tá todo mundo assim, ó. Não vamos ficar apontando para outras pessoas, porque não é esse o objetivo de Deus. Nem para as pessoas que estão fazendo mal, nem para as pessoas que estão fazendo bem. É religião. O que nós vamos honrar aqui é o Senhor Jesus Cristo e apontar para Ele. Então, oração é o primeiro equívoco. O segundo equívoco de religião é o entendimento errado sobre justiça. É o entendimento errado sobre o que é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Olha essa passagem para você entender como é completamente contraintuitivo o que Jesus pregou sobre justiça e o que nós pensamos. Aqui em Mateus 5 diz o seguinte: mas eu lhes digo, Jesus falando, não resistam ao perverso. Olha só, não resistam ao perverso. Tantas vezes a nossa religião politizada
É uma religião que o tempo todo a gente pensa que a nossa religião é ficar resistindo ao perverso. Olha o que Jesus falou: não resistam ao perverso. Se alguém te ferir na face direita, dê um chute no estômago dele. Ofereça também a outra. Se alguém quiser processá-lo, tire-lhe a túnica. Olha esse negócio de processar. Isso aí é difícil para mim. Quanto mais empresa você tiver, mais difícil é isso aí. Se alguém te processar para tirar a túnica, dê também. Olha que loucura. Na minha vida, o tempo todo eu sou tentado a não obedecer isso. Fala a mesma coisa em 1 Coríntios capítulo 6. De tomar cuidado com esse negócio. A nossa justiça é, alguém no condomínio falou alguma coisa ofensiva, eu vou processar eles. Isso não é o coração de Deus. Eu nunca processei um outro cristão, eu nunca processei. Tive que processar o banco uma vez, um cartão de crédito uma vez, mas um outro cristão nunca processei. Nunca processei, graças a Deus, e ore por mim, e não fale para os pais da Legacy, tá bom? Para que eles não peguem uma ideia de poder não pagar as contas, tá? Justiça de Deus é completamente diferente da justiça de Deus, é completamente. Porque, primeira coisa, a justiça de Deus é o plano de Deus. É o plano de Deus. Olha o que diz aqui em Salmos, versículo 89, diz o seguinte: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. Tá? Segunda coisa, misericórdia. Na justiça de Deus, misericórdia triunfa sobre justiça. Misericórdia ganha da justiça. Na nossa natureza, a gente pensa assim: não, eu quero o certo. Mas olha o que diz aqui em Tiago 2. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Ai! Se você não é misericordioso, vai ser exercido juízo sem misericórdia sobre você. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe, na minha vida, eu tenho medo danado, às vezes, de coisas que acontecem na igreja. Às vezes, por exemplo, uma das coisas que acontece dentro da igreja, no meu aniversário, pessoas querem me dar presentes. Isso eu já gosto, tá? Isso não tem problema não. mas o problema é quando pessoas falam assim: você merece. Quando alguém me dá algo e fala assim, você merece, sabe o que eu lembro? Eu lembro do rei Herodes, que pessoas deram elogios a ele, e aí ele recebeu os elogios, e ele morreu na hora comido por vermes. Eu não quero isso. Quando eu leio que se eu não tiver misericórdia sobre os outros, juízo sem misericórdia vai ser dado a mim, eu fico assim apavorado, porque eu sei que vai chegar um momento em que eu vou precisar de muita misericórdia. Eu tenho coisas da minha vida que você não conhece e a Renê conhece. Eu tenho algumas coisas da minha vida que nem a Renê conhece. E eu vou precisar de muita misericórdia. Tá, faz um tempinho que eu não faço isso. Eu quero fazer um exercício aqui com vocês. Você no online também. Pega a sua mão, faz assim. Isso. Agora faz assim a sua mão. Agora faz assim. Esse é o som da gente fritando no inferno. É isso que a gente merece. A gente não merece coisas boas, a gente recebe coisas boas pela graça de Deus, pelas misericórdias de Deus, mas a gente não merece não. A gente merece fritar no inferno. Eu não mereço, você não merece. Nós temos misericórdia na medida que a gente demonstra misericórdia.
Eu preciso de misericórdia. Eu nunca quero ser aquele fariseu que fica apontando, apontando, apontando e no final não tenho acesso à misericórdia que eu não demonstrei. O juízo de Deus demonstra misericórdia, demonstra misericórdia. Terceira coisa, Deus, Ele consegue fazer algo incrível. Ele consegue transferir a justiça dEle para a sua vida. Ele achou uma maneira de dar a você o que você não merece e Ele receber o que Ele não merece, né? O que você merece é fritar no inferno, mas Jesus achou uma maneira de dar a você o que você não merece e receber de você o que Ele não merece e fazer uma transferência dessas coisas. É uma loucura, né? Quem aqui precisa de cura? Em alguma área você precisa de cura, ok. A gente não merece no nosso esforço, mas por suas pisaduras, pelo sangue, o sangue derramado de Jesus, nós temos acesso à cura que é dele, mas vem para nós porque Ele sofreu por nós. É uma loucura. Nós não merecemos salvação e vida eterna, mas nós vamos receber salvação e vida eterna por causa dEle, por causa dEle. Olha só, quem merece ser rico? A gente não merece ser rico, mas Deus quer nos abençoar. Olha esse versículo aqui, isso aqui, a gente está falando sobre religião, então um versículo aqui, vou cutucar assim, todo mundo aqui tem um religioso dentro dele, tá? Se você dá assim um grito que você não gosta desse versículo, é porque você é religioso, tá? Mas eu vou ler aqui, ó, em 2 Coríntios 8, 9, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele, sendo rico, se fez pobre. O Filho de Deus nasceu num manjedouro. Terrível. Morreu nu. Ele, sendo rico, se fez pobre. Por quê? Por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Agora essa riqueza é muito mais do que só a riqueza financeira, mas inclui, né? Às vezes tem algumas pessoas que são tão assim religiosos ao avesso, né? Que fala assim, não, a mente deles, não, só quero minha salvação. Não, eu sou tão santo, eu já é bastante que Deus me salvou, não quero mais nada. E acabam, sem perceber, rejeitando um monte de coisas que Deus tem para a nossa vida, e a gente rejeita e fala assim, eu só quero isso. Queridos, olha, vamos viver o Evangelho todo. Vamos viver tudo que Deus, o que o coração da Ilan nós queremos ajudar você a viver 100% do plano de Deus para a sua vida. Todo o plano de Deus para a sua vida. Não porque a gente merece, porque a gente não merece, mas por causa dEle. Porque Ele transferiu sobre nós. Olha esse outro versículo aqui sobre justiça. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Jesus, que não tinha pecado, se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feito a justiça de Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê toda a justiça dEle sobre sua vida. Porque você foi bom? Não. Porque Ele morreu por você. Então quando Deus olha para você, hoje, qual é a nossa resposta diante disso? Eu sou um lixo, eu sou um nada, eu sou pó. Já viu aquelas pessoas, eu sou pó. Não, mas quando Deus olha para você, Ele não vê pó não. Pó é da maldição lá em Gênesis. Quando Deus olha para você, Ele vê a justiça dEle sobre sua vida. Então hoje, agora, a gente vive esse paradoxo. Nós podemos viver com a cabeça erguida, não porque nós conquistamos algo.
Isso é religião. Mas nós vivemos com a cabeça erguida porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele conquistou isso para a nossa vida. Não seja aquela pessoa religiosa que fala: eu não sou nada, eu sou um verme. Queridos, aquilo foi o que Jesus morreu para redimir você disso. Agora você vive com a cabeça erguida, sabendo: eu vivo a justiça de Deus. Então, por causa disso, a gente tem que nos esforçar a viver alinhado com o que Jesus nos fez ser, né? Essa é a Páscoa. E a última coisa, terminando aqui, a última coisa, o grande equívoco que pessoas têm é o equívoco do sucesso. Pessoas não entendem o que é o significado do sucesso e é contraintuitivo. O sucesso para muitas pessoas de repente tem a ver com dinheiro, de repente tem a ver com ter filhos, de repente é comprar casa própria, de repente é fazer uma faculdade. Eu não sei o que você considera sucesso, mas olha, teve uma conversa de Jesus com os discípulos dele, onde Jesus falou sobre o que ele considerava sucesso. E aí olha o que diz aqui em Marcos capítulo 10. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. A gente deixou Jesus, a gente abriu mão de tudo. E olha a resposta de Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Olha só, já no tempo presente, olha só, já no tempo presente. E aí, só para deixar bem claro, ele repetiu: casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição. Eu já passei por perseguição. E na era futura a vida eterna. Olha só, sucesso não é você correr atrás dessas coisas. Sucesso não tem a ver com você conquistar algo. Sucesso no reino de Deus tem a ver com você abrir mão de tudo que você acha que tem, que não é nada, e receber tudo que Deus tem, que é tudo. Isso é sucesso. Aqui na Ilã a gente fala assim, que sucesso é você viver 100% do plano de Deus. Sucesso é o que fala em Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antemão que nós as praticássemos. Deus tem coisas lindas preparadas para você viver. Sucesso não é conquistar um monte de coisa, sucesso é você viver as coisas que Deus preparou antemão para você viver. Agora, essa é a grande diferença. Coaching fala o seguinte: se você acordar cedo, se você tomar banho gelado, se você gritar, se você fizer esse exercício, se você se esforçar, você consegue. O sucesso de acordo com Deus é: se você abrir mão de tudo e confiar em Deus, Ele derrama sobre você. É completamente diferente. E eu não estou... essa mensagem... Eu sou coach. Essa mensagem coach tem valor. Tem valor. Para tirar a pessoa da mesmice, tem algum valor. Mas não é o Evangelho. É completamente diferente. O Evangelho é outra coisa. O Evangelho diz que sucesso vem quando você se rende. Sucesso vem quando você se rende. Sucesso vem quando o fluir de Deus flui sobre você. Isso é o sucesso. Sucesso vem com rendição. Em versículo mais famoso, talvez um dos mais famosos, você conhece, Mateus 6,33. Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, outras coisas que você teve buscando, indo para coach para tentar conseguir, todas essas outras coisas vão ser acrescentadas. Deus quer te abençoar aqui na terra. A gente acabou de ver aqui na terra. Mas sucesso não vem quando a sua missão de vida
é conquistar essas coisas. E o que é super interessante, bota de novo o versículo aqui para mim. O que é super interessante no versículo é que o versículo não diz que essas coisas que a gente buscava não são importantes. Elas são importantes. Elas só não podem ser a prioridade. Porque busquem, pois, em primeiro lugar. Ele não fala assim que você não pode buscar as outras coisas. Essas mensagens de coach têm algum valor para ajudar você. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, outras coisas, serão acrescentadas.